Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Felipe Moraes, professor de Física. Nessa nossa segunda atividade remota, nós estaremos abordando aí, portanto, duas habilidades da BNCC e documento curricular do município de São Miguel do Guamá, que são compreender as mudanças do estado físico, é claro aí da matéria, compreender o comportamento e a ação da matéria em diversos fatores. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o que é matéria. Então esse conceito que a gente vai abordar é aquele que está disposto aí na apostila de vocês, aqueles que têm a apostila impressa, ou também essa apostila que eu vou estar utilizando na nossa aula de hoje, ela também está disponível nos grupos do WhatsApp. Então vamos lá. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Então, por exemplo, eu tenho essa garrafinha aqui, ó. Essa garrafinha, ela é constituída de matéria. Ela é, portanto, constituída de átomos e ela apresenta um volume, ou seja, ela ocupa um lugar no espaço. E ela apresenta massa, né? Então, se ela apresenta massa, também ela vai apresentar peso com relação à ação da gravidade. Mas isso aí já é um estudo para uma próxima aula, ok? O importante é a gente saber o conceito de matéria. Então, matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço e apresenta massa. Só que a matéria também ela apresenta algumas características. Então, ela pode conter cheiro, ela pode conter sabor, ela pode conter uma viscosidade, um grau de dureza, enfim. Mas ela pode ser encontrada em vários estados físicos, que a gente chama de estado físico da matéria. A gente conhece basicamente três, mas são quatro. Vamos estudar apenas três: sólido, líquido e o gasoso. Por que existe quatro? É porque existe o plasma, mas não é objeto de estudo na nossa aula de hoje, somente sólido, líquido e gasoso e as transformações que ocorrem de um para outro. Então, gente, olhando aí a sua apostila, vocês têm esse esquema básico aqui tratando sobre a transformação dos estados físicos da matéria. Então vamos iniciar a partir do primeiro aqui, que é o estado sólido. Aí você vem aqui no finalzinho dessa apostila e tem algo escrito sobre esse estado, né? Então a fase sólida caracteriza por apresentar uma grande força de atração entre as partículas, força essa de origem elétrica, o que implica em uma forma e volumes definidos. O exemplo aí, o gelo. Então quer dizer que no estado sólido, os corpos no estado sólido possuem uma forma própria, um volume constante. À medida que a temperatura aumenta, corpos no estado sólidos pode passar para um outro estado, pode mudar o seu estado da matéria. Então vamos seguir aí para o estado líquido. Então o estado líquido diz o seguinte: na fase líquida, a força entre as partículas é menor do que no estado sólido, foi aquela anterior que a gente viu, o que implica que em um volume definido em uma forma variável. Exemplo, a água num copo. Na verdade, o que é que nós vamos encontrar aí no estado líquido é que no estado líquido e no estado gasoso, a matéria ela não vai ter uma forma definida, ela vai ter a forma do objeto que a contém. Então, se eu tenho um copo, a água ela vai estar tomando a forma do copo. Então, ela não tem uma forma definida diferente aí, portanto, de corpos sólidos, tá ok? E outra coisa que a gente pode perceber é que com o passar do aumento da temperatura, as moléculas elas vão se afastando uma das outras gradativamente, uma vez que há um aumento dessa energia térmica e elas começam a vibrar. E ao vibrar,
a temperatura aumenta e também acontece o afastamento intermolecular dessas moléculas. À medida que a temperatura aumenta, esse afastamento se torna muito maior e também há uma passagem de mudança de estado físico da matéria, saindo do estado líquido para o estado gasoso. O estado gasoso, como vocês podem ver aqui na apostila, a força entre as partículas é quase inexistente, o que corresponde a volume e formas variáveis, exemplo, vapor d'água. Então, o volume do vapor ele é variável, também a sua forma, assim como o líquido, não possui forma própria. Líquidos e gases são chamados de fluidos, tá ok? Os fluidos são conhecidos por não possuir uma forma própria e escoam com facilidade. Agora o que a gente vai perceber aqui são as mudanças de estado físico da matéria. Falamos sólido, líquido e gasoso, que são os estados da matéria. Só que esses estados eles sofrem transformações com aumento ou com a diminuição da temperatura. A passagem do estado sólido para o estado líquido nós conhecemos como fusão. É quando acontece, vamos ver bem aqui, ó, a passagem da fase sólida para a fase líquida. Exemplo, o gelo derretendo e se transformando em água líquida. Já a vaporização é a passagem da fase líquida para a fase gasosa. Por exemplo, água fervendo se transformando em vapor d'água, como a vaporização dos rios, lagos e marés. Então a gente pode perceber aqui no gráfico, na parte superior, vamos ter do sólido para o líquido, chamado de fusão, do líquido para o gasoso, vaporização. Isso quando a temperatura está aumentando. Agora a temperatura vai diminuir, vamos olhar a parte de baixo aqui deste gráfico. Do gasoso para o líquido, liquefação, e do líquido para o sólido, solidificação. Então vamos lá na apostila verificar isso. Então, condensação, ou também chamada liquefação, é a passagem da fase gasosa para a fase líquida. Exemplo, o vapor da água se transformando em gotículas de água quando sua temperatura fica abaixo de 100 graus Celsius, ou seja, há um resfriamento. Observação: a condensação também pode ser chamada de liquefação. Vamos também aqui ao próximo, que é chamado de solidificação. Solidificação é a passagem da fase líquida para a fase sólida. Exemplo, água líquida colocada no congelador para formar gelo. Então, aí neste caso é aquele fator simples que a gente faz, né? Aquele exemplo simples. Só pegamos uma garrafa, enchemos d'água, colocamos ela no congelador, passado algumas horas, essa água que estava no estado líquido passará para o estado gasoso. Esse processo é chamado de solidificação. Aí nós temos também a sublimação, que é a passagem do estado sólido para o gasoso diretamente, sem passar pela fusão e vaporização. E também nós temos a ressublimação, que é a passagem do estado gasoso para o líquido, sem passar pela liquefação, e a solidificação. Então, nós temos aqui a sublimação, que é a passagem que se dá de forma direta da fase sólida para a gasosa ou da fase gasosa para a sólida, como acontece com a naftalina, por exemplo. Então, esses aqui são os processos de mudança de estado físico da matéria. Nós temos uma atividade que envolve esse conteúdo que a gente acabou de ver, são 6 questões. Aí na primeira você vai identificar o conceito de matéria, quais são os estados físicos em que a matéria pode ser encontrada. Aqui você vai fazer, colocar o nome, né, das transformações a seguir, né, do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido, enfim.
Nessa outra questão, você vai fazer a mesma coisa, mas seguindo o que este gráfico está nos dizendo. Você vai responder bem aqui na questão número 4. Então, número 1, 2, 3 e 4 representa quais mudanças de estado físico da água. Aí você vai identificar aqui no esquema e passar para cá, para essas respostas aqui, ó. Estes números apresentam respectivamente 1 é o que? 2, 3 e 4 são o que também? Então, beleza. Aqui é um exemplo da natureza, onde a gente pode ver uma dessas transformações. E qual é, a questão quer saber qual é essa transformação da matéria que acontece quando estendemos roupas molhadas no varal e por que elas secam. Qual é o nome dessa mudança de estado físico que acontece nesse exemplo? E aqui, gente, é para você registrar no seu dia a dia, onde você pode perceber mudanças de estado físico da matéria. Então, essa foi a nossa segunda atividade remota. Qualquer dúvida, gente, vocês podem estar me procurando no WhatsApp, tá ok? No mais é só, fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima. Tchau, tchau.